Quando eu era criança, a TV Globo era latifundiária na minha cabeça. Os meus pais tinham feito campanha para o Lula em 89 e eu tinha aprendido que a Globo era terrível porque tinha manipulado o debate daquela eleição. Não estava errado, manipularam mesmo. Mas eu era um garoto que crescia numa casa em que, depois das 6 horas, as vozes que a gente ouvia eram do Neila Torraca e da Cláudia Ohana no Vamp, do Ciro Moreira no Jornal Nacional, da Renata Sorrah na Pedra sobre Pedra. Entre o maravilhamento e a indignação, eu era um molequinho que ficava ali caído no corredor, vendo pela fresta da porta dos meus pais, a televisão que eles tinham pequenininha no alto. Esse, mais ou menos, é o lugar que o meu entrevistado de hoje diz, de novo, entre o maravilhamento e a indignação, que, na média, o brasileiro vive em relação à TV Globo. Ernesto Rodrigues, muito obrigado por ter topado essa conversa comigo para o Papo Amado. Eu que agradeço. Bom, antes da gente continuar, eu tenho que te lembrar de assinar o Amado Mundo, se inscrever no YouTube, ativar as notificações. Os primeiros episódios do Papo Amado são um oferecimento do BR Partners e da Ambipar. E a gente está gravando no Armazém da Utopia, no Rio de Janeiro, na região portuária, a quem a gente agradece pela locação muito gentilmente concedida. Ernesto Rodrigues, o biógrafo da TV Globo, o biógrafo de Ayrton Senna, o biógrafo de João Avelange, um baita jornalista e escritor que se desafiou a fazer uma coisa de maluco, que são esses livros aqui. Falta um terceiro que sai no final do ano, que é a trilogia A Globo, a biografia da Globo. O primeiro, Concorrência, o segundo, Hegemonia, o terceiro, Metamorfose, que sai no final de 2025. Queria te perguntar sobre essa curva de aprendizado da Globo. Eu acho que nos seus 2 livros, você mostra alguns aprendizados que eles tiveram, mas a sensação que eu tenho é que no terceiro, o próximo, o Metamorfose, foi um momento que vai cobrir 98 aos dias atuais, 1998 aos dias atuais, é o momento que a Globo mais aprendeu coisas sobre business, sobre jornalismo, acertos que eles tinham que fazer, correções de rotas. E eu queria te perguntar o que você percebe, assim, quais foram os momentos que você percebeu que foram nessa história, que foram centrais para a Globo. Falou assim, não, aqui a gente tem uma lição a aprender. E como é que está essa curva de aprendizado? Obrigado pelas suas palavras. É um prazer estar conversando sobre essa loucura minha. Eu acho que tem digamos, os turning points de cada área, eu acho, entendeu? Tem os do jornalismo, tem o da dramaturgia, tem o da área comercial, quando eu digo comercial, é a disputa de audiência. Então, acho que em tempos diferentes, o livro vai mostrando isso. Você teve, por exemplo, no jornalismo, teve a época do Armando Nogueira, na ditadura, depois teve a época do Alberico Souza Cruz, foi sucedido pelo Evandro Carlos de Andrade, depois pelo Carlos Schroeder e depois pelo Ali Camel. Cada uma dessas fases do jornalismo, por exemplo, teve uma característica, teve um desafio, teve um aprendizado, teve uma crise, teve situações polêmicas que estão aí na praça há muitos anos, né? Foram os assuntos nos quais eu tentei mergulhar como repórter. Nunca deixei de ser um repórter da primeira à última, não estou na última página ainda, mas eu jamais tentei fugir da única coisa que eu acho que aprendi a fazer um pouco, que é contar uma história de uma maneira verdadeira, não em busca de ser a verdade. Não existe a verdade, existe um compromisso de ser verdadeiro. No caso da dramaturgia, teve a revolução que foi feita na própria dramaturgia brasileira, que começou mais cedo, que começou ali nos anos 70, que foi o jeito brasileiro de fazer novela. Na área comercial, a Globo simplesmente massacrou no sentido comercial da palavra, qualquer chance de concorrência, porque a Globo tem uma origem de publicitários, Boni e Walter Clark, ambos vieram da publicidade, ambos levaram para a TV Globo o perfeccionismo do publicitário, a obsessão pelo bom acabamento. E eles também fizeram uma coisa muito importante que o livro contempla. Eles enquadraram o mercado publicitário, eles disciplinaram o mercado e, de certa maneira, foram levando para a TV Globo os anunciantes que
gastavam muito dinheiro nas revistas e jornais, então essa transferência foi fundamental, mudou a curva completamente de participação na verba publicitária. Então foi um mecanismo de alimentação, né, em que a audiência aumentava e eles administravam muito bem essa audiência com os anunciantes. Então, quer dizer, em cada época teve um momento também de aprendizado. Teve o aprendizado das diretas, no caso do jornalismo, teve o aprendizado do debate do Lula e Collor, teve o aprendizado do Mensalão e da Lava Jato, isso no caso do jornalismo. Teve o aprendizado da guerra de audiência, que foi quando o grande baque foi o Pantanal. A novela Pantanal realmente sacudiu a Globo em todas as áreas dela, nos anos 90. E na área tecnológica, ela só inovou. Foi uma área também muito importante, que é a ponto de da Globo se transformar no maior cliente mundial da Sony. Não da Sony de televisão, a Sony de equipamentos. O terceiro livro mostra exatamente o momento em que a Globo tem que fazer uma radical adaptação às transformações tecnológicas que aconteceram na sociedade, as transformações da própria sociedade brasileira, que, para resumir, foi uma sociedade que não ficou tão rica como a Globo. A Globo teve que, de certa maneira, como se fosse um carro de luxo, ela teve que fazer um carro mais adaptável às estradas esburacadas do país. Eu me refiro à questão social, à distribuição de renda absolutamente criminosa do país. O livro é pretensioso, no bom sentido, espero, para tentar colocar fatos, personagens, histórias reais. Nessas paixões, né? Exatamente, porque a TV Globo é um assunto muito, muito apaixonante, também no sentido ruim. Sim. Existe muita besteira, me desculpe, sobre a história da TV Globo. Existem pressupostos muito, assim, grosseiros sobre a história do início da TV Globo, pressupostos acadêmicos, inclusive, uma vasta produção acadêmica completamente equivocada, completamente enviesada. Não, e formulações baseadas em teses, né? Sem evidência, sem trabalho de campo. Né? Tomando como simples e fato verdadeiro o fato de que, por exemplo, que o Roberto Marinho recebeu as concessões da TV Globo dos militares. Não foi. Foi o Getúlio Vargas que tirou depois do JK, o Juscelino Kubitschek, devolveu a Globo Rio, né? Não tinha rede ainda. Então, isso também... As 5 concessões das 5... Nenhuma delas é dos militares, entendeu? Só para quem não sabe, as 5 concessões, a Globo tem Rio, São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Brasília e Recife. O resto são afiliadas, nas quais os irmãos Marinho, tinham sociedade, e com o passar dos anos eles foram saindo, vendendo a parte deles, até para se ajustar à legislação brasileira, que não permite isso. Então eles foram saindo. Então hoje as afiliadas são todas sócias, assim, os Marinho não têm participação acionária nas afiliadas, a não ser as 5 que você citou, que ela é dona. Os Marinhos são donos dessas 5 emissoras. Então tem muito o contexto histórico, o contexto político, quando a Globo começou, as histórias absolutamente equivocadas que dão a impressão de que assim que começou a funcionar a Globo aqui no Rio de Janeiro, ela foi para a ponta na audiência. Não foi assim, ela levou alguns anos para chegar. Era uma grade muito ruim, isso dito por todo mundo, uma grade equivocada de programação. Então, quer dizer, tem muita coisa para ser dita, e eu diria o seguinte, fazendo um comercial dos meus livros, assim, as histórias verdadeiras são mais saborosas do que as lendas. Eu posso fazer um comercial melhor do que você, porque eu vou te dizer uma coisa. Um dos troços apaixonantes do livro dele é que, primeiro, ele tem a missão de contar a história da Globo, mas o que é a história da Globo? A história da Globo é a história da Fernanda Montenegro, do Tarcísio Meira, do Cid Moreira, da Regina Duarte, desses bastidores de negócios, dessa relação com a política. Então, é um livro que eu acho que ele é delicioso para quem gosta de política, para quem gosta de novela, para quem gosta de esporte, tem muita coisa. E aí ele usou a experiência que ele tem no assunto, né? Biógrafo do Ayrton Senna, como eu falei, do João Avelange.
em capítulos curtos, porque eu acho que isso... Eu quero te perguntar uma coisa de método agora já, e pedir para você misturar na resposta, contar como que foi a negociação com os irmãos Marinho para você fazer o livro. Mas como que você organizou de método essa coisa enciclopédica? Porque eu acho que trabalhos muito ambiciosos, eles são possíveis se eles tiverem métodos muito bons. Mas conta um pouquinho dessa gênese, de como que você teve a ideia de fazer o livro, a negociação com os irmãos Marinho e o método, por favor. Eu precisava ganhar dinheiro, sabe? E aí, da mesma maneira que eu tinha feito no caso do Senna, que foi quando eu fui demitido da TV Globo e olhei em volta e vi o que eu podia fazer, eu descobri que não existia uma biografia clássica do Ayrton Senna. Clássica no sentido de ser uma biografia abrangente. Biografia, para mim, é você mergulhar na intimidade, tornar o leitor íntimo do biografado. E foi o mesmo sistema, quer dizer, eu falei, opa, aí consegui, fiz o livro, depois fiz o Avelange também, mesma coisa, olhei em volta, não existia nenhuma biografia clássica sobre ele. Os anos passaram e tal, e aí chegou, na época, agora em 2017, quando porque depois que eu fui demitido da TV Globo, eu fiz alguns trabalhos. Que para da demissão, eu queria que você conte depois, Jorge. Tá, que é uma história muito interessante. Depois que eu fui demitido, eu fiz alguns trabalhos internos, porque eu continuei com uma boa relação com várias pessoas na TV Globo e tal. E num desses trabalhos eu tive contato com os originais do Memória Globo, que é um projeto em que a Globo passou a entrevistar, a partir do início dos anos 2000, todas as pessoas com alguma importância na história da empresa, empregados, ex-empregados e tal, de tal maneira que, do Grupo Globo, inclusive, né, não é só da Globo. Eu falei assim, ó, tem umas 400 entrevistas aqui de pessoas que fizeram a Globo que era ouro em pó. Não confundir com o material institucional que o Memória Globo disponibiliza na internet, que obviamente é um material institucional. Eu conheci a íntegra de cada depoimento dessas pessoas que você citou, entendeu? Assim, quando você nasceu, tal. E diga-se de passagem, o pessoal do Memória Globo, uma metodologia muito profissional. História assim, oral, né? Exatamente. Não, e eles assim, pesquisavam muito a sua história. Se você trabalhava na Globo, ele chegava a perguntar. E quando você começava a perguntar sobre a Globo, eles sabiam o que você fez, em que momentos delicados você eventualmente esteve. E aí perguntavam, é claro que não ficavam atiçando muito. Perguntavam, você estava na época da Globo, por exemplo, para algum entrevistado, você estava na época do debate Collor-Lula? Aí a pessoa estava, então conta como é que foi. Eles pediam para contar, mesmo um assunto delicado como esse. Então, um acervo maravilhoso. E aí é o seguinte, eu resolvi fazer um contato com o Roberto Irineu, me apresentando, dizendo, olha, eu tinha feito um trabalho que tinha ido para conhecimento dele sobre Roberto Irineu, um dos 3 filhos do Roberto Marinho, o mais José velho. Roberto, João Roberto E José Roberto Irineu, do mais novo para o mais velho. O Roberto Irineu, nessa época, era presidente do grupo, e aí eu expliquei para ele, eu queria fazer um livro, mas que eu tivesse um acesso independente e restrito aos acervos do Memória Globo. O que eu ofereço em troca é o profissional que eu sempre fui na emissora, enquanto eu trabalhei na emissora, e no Globo, onde eu aprendi a trabalhar. Em 1980 comecei a trabalhar no Globo. E aí ele falou, não, tá bom, eu vou consultar meus irmãos, e no dia seguinte já ele me mandou, olha, pode procurar. E aí era muito importante para mim deixar claro que eu deixei para ele, que é o seguinte, não há nenhum tipo de compromisso meu de submeter o livro a eles, até porque, fazendo um pequeno parênteses, eu tinha sofrido muito com o livro A Biografia do Avelange, que eu aceitei fazer isso, ainda que eu fosse, no trato com o Avelange, eu seria a última palavra, foi um sofrimento danado. Eu jamais vou submeter o texto a ninguém na minha vida. E você não teve que submeter os irmãos Marinho? De jeito nenhum, nada. E é importante dizer... Você sabe o que eles acharam do livro? Dos livros? Estão achando dos livros? Boa pergunta. Assim, Então, irmãos Marinho, se vocês estão nos assistindo, por favor, enviem cartas para a Bar do Mundo comunicando. Brincadeira. É o seguinte, eu entrevistei. Eles foram alguns dos quase 100 a essa altura entrevistados que eu fiz independentemente do Memória Globo. Você entrevistou os 3? Os 3. E antes do livro. Então, eu continuo sendo recebido no sentido de ligar para eles, para tirar dúvida, até hoje. É um bom sinal de que eles respeitam o meu trabalho. Eu acho que tem um negócio que as pessoas não entendem na nossa atividade,
durante os anos do governo Bolsonaro e agora o governo Lula também sempre só confirmo essa impressão, que você não tem problema de você com pessoas que estão bem intencionadas também, né? Claro. De você falar fatos desagradáveis sobre elas, de você fazer críticas, de você ter um espaço para falar de coisas negativas, desde que você seja justo, né? Claro. De que você não dê abaixo da cintura. Não, né? É uma questão até de justiça, de dizer o seguinte aqui, eles têm sido muito, assim, uma postura muito digna comigo, assim. Eu conto no livro coisas que são, assim, desconfortáveis para a empresa, entendeu? Mas isso não impediu que a gente continuasse conversando, entendeu? E o método? O método é o seguinte, eu uso o Excel, que é um programa que muita gente usa para business plan, mas o Excel Você usa para fazer livro? É um excelente organizador de memória. Então eu uso as células para ir alimentando um acervo de Excel em que eu chamo de verbete. Por exemplo, eu te entrevisto para o livro da Globo, aí você me dá 15 respostas que eu seleciono. Cada período da sua resposta é um verbete, que eu identifico por data, tema, subtema, personagem, você. Aí dá uma linha, com o registro de quando foi feita a entrevista, alguma demanda, vamos ouvir isso aí, depois que o Guilherme falou tal coisa, entendeu? Então, no caso do Senna, por exemplo, no final, quando eu fui começar a escrever o livro no Word, mas ainda só com acervão, eu tinha 5.400 verbetes. Deus me livre. A Globo, eu estou com mais de 21 mil verbetes desse tipo que eu estou falando. E aí, como assim? Dividindo por data e por área, por núcleo, jornalismo, publicidade. Qual o tamanho de cada verbete? Ele pode ser um parágrafo de 10 linhas, assim, pode ser nunca mais que isso, que aí fica... Ele perde sentido, né? Não aparece na célula do Excel, que eu quero que seja visual. O que tem de fato e o que tem de fantasia na relação do Roberto Marinho com a ditadura militar? Olha, Guilherme, são muitas coisas, assim, nas duas respostas, assim. De fato, ele foi um dos empresários de mídia que foi aliado de primeira hora do golpe. É fato que ele colaborou no sentido editorialmente com a ditadura. Agora, não é fato que ele tenha sido o único para começar a história. Outra coisa também, que o sucesso da TV Globo pudesse ser atribuído ao fato de ele apoiar os militares. É outra coisa também, que é como se não tivesse existido Walter Clark, como se não tivesse existido Boni e tantas outras pessoas que revolucionaram a televisão brasileira nesse período, a partir dos anos 70 em diante. O contexto também que surgiu, assim, o Roberto Marinho estava começando um negócio contra uma Tupi decadente. Era um negócio, era um concorrente que estava chegando. E a famosa CPI do grupo Time Life, que sim, investiga uma pedalada mesmo jurídica que o Roberto Marinho fez para poder receber o dinheiro dos americanos, sim, ficou comprovado isso. Explica isso, por favor, para quem não sabe. Basicamente é o seguinte, não era possível um acordo com um grupo americano com uma empresa de jornalística brasileira. Pronto, basicamente era isso. E aí eles fizeram dois contratos que de certa maneira driblavam. Eu não vou explicar aqui, que o livro deixa isso claro, mas assim, que driblar é o que eu chamo de pedalada mesmo, para permitir que o dinheiro entrasse. Agora também existe uma lenda que é de que o grupo Time Life foi e controlou a cabeça. O grupo Time Life não teve a menor participação no conteúdo da TV Globo. Assim, o próprio grupo Time Life, historicamente, até pelo nome do grupo, das revistas Time e revistas Life, era um grupo que estava tentando entrar no mercado de televisão e não deu muito certo e tal. Eles quiseram sair do negócio. O Roberto Marinho parou de ter dinheiro para pagar eles. Eles começaram a mandar... Então foi uma crise. O Roberto Marinho quase que tem a Globo vendida para o Walter Moreira Salles, o pai, no momento de crise, quando ele tinha que pagar a dívida da TV Globo para os americanos, para sair, não conseguia.
e ele vendeu tudo e por muito pouco os fundadores do hoje Itaú não seriam os donos da Globo. Então, você fala que é o pior erro que o jornalista pode cometer. Não sei se é o pior. Eu acho que ser injusto, abrir fonte, mentir, eu acho que tem erros muito piores. Tem uns pecados graves. Tem uns pecados muito mais graves. Mas você matou uma pessoa, no sentido figurado, que foi o João do Pulo, Sim. horas antes. Não, foi dias antes. Foram dias antes? Dias antes, muito. ele deu a informação para Sandra Nemberg, a Sandra Nemberg leu a morte num plantão, e depois teve que fazer uma correção. Não foi eu que dei a informação, é importante dizer. Foi uma pessoa na redação que você... Eu percebo que você sabe quem é. Basicamente, a história é a seguinte, eu era chefe de redação, estava comandando a redação de São Paulo, o João do Pulo estava internado, morre, não morre, e nós todos sabemos que quando pessoas importantes estão para morrer, além do plantão do link, no plantão onde estiver a pessoa, a redação já vai preparando o material sobre ele. Estava uma redação preparada para a eventual morte do João do Pulo. E numa manhã que, por coincidência, tinha morrido Dias Gomes, num acidente de um ônibus pegou o táxi dele na madrugada em São Paulo. Então estava a redação meio empolvorosa nesse dia. Eu estava cuidando com o Maurício Soares, que era o então diretor regional de jornalismo, que estava fora, e eu estava cuidando da redação. E de repente alguém gritou assim, morreu o João do Pulo. Aí eu corri para o switch, que é a sala de controle, e avisei para o pessoal, vamos entrar num plantão de rede daqui a pouco. E voltei para a redação e perguntei, e aí, morreu? Aí uma voz masculina, que só há muito tempo depois eu soube de quem era essa voz, anos depois, falou, morreu. Aí eu virei, comandei o plantão dizendo, a Sandra Nemberg entrou da redação, da mesa dela na redação, dizendo que o João do Pulo tinha morrido. E aí não tinha nem acabado direito o plantão, veio a Patrícia Max, minha querida amiga, produtora, você tá maluco, ele não morreu, a gente tá com um link lá e tal. Aí a primeira coisa que eu fui falar foi com a Sandra, falei, Sandra, vamos ter que dar um plantão desmentindo. Ela, obviamente, não gostou, que é a cara dela que pagava o mico, né? E aí, logo depois, o Mauri me liga de casa e diz, o Evandro te demitiu. Porque ele viu o plantão aqui no Rio e viu a correção do plantão. O Evandro Carlos de Andrade foi uma figura central no jornalismo da Globo em termos de profissionalização. Ele era diretor de redação do Globo e assume o jornalismo da TV em 1995. Mas vai lá. Aí você foi demitido. E aí foi demitido, e aí o que aconteceu? Eu olhei no entorno e fiz um livro do Senna, isso lá atrás, né? E foi mais ou menos a mesma coisa que me ocorreu, assim. Eu gostei de escrever o livro do Ayrton, do Avelange também. Depois também fiz uma biografia pequena da Zilda Arnes. Por que você não cita o nome da pessoa que gritou na redação? Porque eu acho, primeiro, o seguinte, que eu fui o principal responsável pelo erro. E aí eu que digo, você que estudou na PUC, não foi meu aluno, mas seus colegas da PUC podem dizer, da PUC Rio, podem dizer o seguinte, toda aula que eu começava, todo o início de curso, a primeira coisa que eu fazia era me apresentar, meu nome é Ernesto Rodrigues, papai, e eu contava esse episódio para dizer que jornalismo é uma coisa muito séria, porque nesse dia, eu não conto isso no livro, mas assim, eu levei um susto danado, porque logo depois do plantão errado sobre a morte do João do Pulo, o pai dele foi internado por causa do choque que pegou. Eu estava meio transtornado, não com o fato de ter sido demitido, porque eu já tinha sido demitido uma outra vez, mas assim, com essa possibilidade do pai do João do Pulo morrer, por causa da notícia, e uma notícia errada. Isso mostra a dimensão da importância da nossa profissão. Como é que você vê a relação da Globo com o Bolsonaro? Ele, inclusive, eu tenho relato no livro, o dia que ele pediu explicitamente, eu queria que vocês me apoiassem, falaram para os irmãos Marinho. Lula e TV Globo. A Globo perseguiu o Lula? A Globo protege o Lula hoje?